Já. Olá, hoje é dia 9 de setembro do Vixe, vamos ter que trocar arroz por macarrão? Da pandemia de 2020. Meu nome é Jaime Jardim, comigo hoje está o Dr. Fábio Lugar. Olá. Lá de Boston. É Boston que você tá, Lugar? Por enquanto, é. Enquanto Ok. ainda me permitem. Sim. Lugar em Boston. E a mestre em taxonomia e biodiversidade pelo Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, a mestre Fernanda Santos. Olá, Fernanda, tudo bem? Olá, tudo bem sim? Como vocês estão nessa pandemia? Espero que, né, se cuidando. Todos isolados na Isolados. possibilidade. Somos biólogos, cientistas, portanto, e hoje falaremos sobre mulheres negras na ciência. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter concedido esse tempinho para nós. Eu peço a você, por gentileza, que se apresente para que aqueles que nos ouvem possam te conhecer um pouco mais. Ok. Meu nome é Fernanda. Eu sou mestra em ciências, né? Pelo programa de taxonomia e biodiversidade no Museu de Zoologia da Augusta. Eu sou recém, né? Na verdade, tenho um aninho aí do diploma. Estou ainda com alguns trabalhos em desenvolvimento, trabalho com gastrópodes terrestres, sim, trabalho com moluscos, eles são bonitinhos. E, basicamente, assim, estou dentro da academia já há uns 5 anos. Antes disso, tive vivência mesmo na graduação, mas também tive uma experiência trabalhando no mercado de trabalho, com outras pessoas. Então, assim, a gente se encaixa de diversas maneiras aí na sociedade. E eu tenho um pouquinho essa visão aí de ambos os lados, né? Tanto da academia quanto também no mercado de trabalho. Boa, obrigado, Fê. Fê, Lugar, posso começar? Vai fundo. Há algum tempo atrás, nós fizemos uma apresentação falando sobre a importância das mulheres na ciência e foi muito legal, porque apesar de não estar presente, foi a contextualização, o histórico, a composição da nossa conversa foi muito bacana. Você, como mulher negra na ciência, desde o momento da sua entrada na pós-graduação, como você se sentiu em termos de sentimento mesmo, em termos de conquista? Como é que você se sentiu? Eu entrei, né, na verdade, para participar de um projeto, e eu sempre tive a vontade de fazer uma pós-graduação, né, de trabalhar, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Então, eu vi ali a oportunidade de entrar no meio acadêmico, por um projeto de desenvolvimento do laboratório. E ali eu já comecei a acompanhar algumas pessoas que ali estavam, né, acompanhar os trabalhos, como funcionava, para então poder começar a ter ideias para desenvolver o próprio projeto. Desde o início, a gente está dentro do meio acadêmico, muito novo. Então, isso desde a graduação, eu sempre tive que me esforçar muito para mostrar o meu trabalho, para mostrar que sim, eu era capaz de fazer aquilo. E isso eu acho que acontece com grande parte das mulheres, né? E isso se potencializa, como você fala, de mulher negra, isso em qualquer situação, tanto dentro da academia, quanto dentro do mercado de trabalho, que a gente sabe que há. E, então, assim, desde o início eu sempre tive que, não, eu tenho que me mostrar mais, eu sou capaz, então eu tinha que me mostrar, tinha que mostrar capacidade, eu tinha que mostrar que eu estava ali, que meus questionamentos eram reais, eu tinha aquelas dúvidas, então, assim, olha, eu estou aqui, quero fazer parte. E isso, tanto depois que eu entrei a partir do momento que eu entrei na academia, como anteriormente também, na graduação, e
também no mercado de trabalho também tive essa dificuldade. Sempre tentando provar que eu era capaz. Entendi. Posso fazer uma pergunta que vai meio que segue isso, mais ou menos, que você estava falando? Eu acho muito interessante isso que você está comentando, porque assim, eu já escutei de outros colegas que são negros, né? Uma coisa muito parecida com isso que você está comentando. E na hora que você estava falando, me despertou uma dúvida, né? Porque, inclusive, mais ou menos esse o mesmo discurso que eles colocam sempre, que no caso, um amigo específico, ele colocava que desde pequeno a mãe dele ensinava para ele, falava para ele que você, por ser negro, vai ter que, sabe, fazer o trabalho em dobro, assim, vai ter que demonstrar, vai ter que mostrar que você é capaz muito mais do que as outras pessoas. E assim, obviamente, eu nunca tive, não tenho essa experiência de vida, obviamente, mas assim, de escutar essas pessoas comentando sobre isso, me veio a dúvida, porque no caso desse amigo meu, é uma coisa que aparentemente veio da educação de casa. Mas eu me pergunto, é uma coisa comum isso, esse tipo de discurso para jovens negros que estão ingressando na universidade ou que almejam um lugar no mercado de trabalho? Por exemplo, esse discurso seu, de onde vem? Vem de casa? Vem, sei lá, da compreensão da sociedade? De onde que vem essa ideia de que, ou vamos dizer, esse discurso, né, de que você tem que provar o dobro do que as outras pessoas? Na verdade, vem mesmo da compreensão da sociedade e como eu me via dentro de um determinado lugar. Então, eu me colocava ali dentro daquela instituição, dentro daquele local, e ao perceber mesmo como aconteciam as coisas, como era o tratamento de né, determinada pessoa, com outras pessoas. Então, assim, a partir dessa compreensão que eu percebi que é real esse esforço maior que a gente tem que fazer, né? Então, a gente sempre tem que estar ali lutando para a visualização, para ter visibilidade, na verdade, o nosso trabalho, nossos questionamentos, as dúvidas. Então, assim, como mulher, a gente é também desacreditada em questão no sentido de, mas ela está falando isso, mas deixa, depois a gente resolve, deixa, sabe? Depois ela procura sozinha. Ou então a gente sempre tem esse esforço maior, né? E Claro, o que eu falei, como o negro, tanto a mulher, nesse caso, tanto quanto o homem, sempre tem esses preconceitos sociais, né, dentro dessas instituições, dentro da academia, é potencializado. Então, assim, se uma mulher, ela já tem preconceito por ser mulher, então, por não ter essa credibilidade, enquanto mais uma mulher negra, né? Então, essa é a nossa maior dificuldade. Então, sempre tem que, aquela moreninha ali, olha. Então, a gente sente isso, mesmo que seja indiretamente, mas a gente tem esse sentimento de ter que provar sempre. claro. Fê, me fala uma coisa. Na verdade, eu quero reafirmar para ver se eu entendi bem o que você falou e vou fazer uma pergunta para você também. Eu entendi o seguinte, que o fato de ser mulher e de ser negra na academia, esse preconceito é potencializado. Eu gostaria que você respondesse isso para mim, para ver se realmente eu entendi isso. E a minha pergunta para você é o seguinte: quando você se deu conta, em qual momento existiu algum momento aonde você olhou e falou assim: pera, eu estou fazendo um esforço muito maior do que os outros para conseguir me mostrar, para conseguir dar a cara a tapa e para conseguir meu espaço ao sol. Teve algum momento que você se percebeu fazendo coisas muito maiores, esforços muito maiores, e quando foi esse momento? Olha, em relação ao potencial, né, que você me pergunta primeiro, na verdade, assim, é porque já tem esse preconceito da mulher, né, já em cima da mulher, né? E então, quando a mulher é negra, é esse
potencial, né? Esse preconceito se potencializa quando a mulher é negra. Então, a gente tem essas dificuldades. Agora, quando eu senti, eu acho que não teve um momento certo, porque desde da escola, né, eu já tive que me provar, aí eu entrei na graduação também, então a gama ali de pessoas, né, de universidade, negros, pardos, enfim, é grande, ali é um contato maior, é o primeiro contato com o meio acadêmico que a gente tem, então, a partir dali, não foi bem a partir dali, mas ali essa, esse sentimento, ele se engrandeceu, né? Porque ali realmente eu vi que não, porque é meu trabalho e eu tenho que mostrar que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu acho que desde o início mesmo da entrada acadêmica que eu senti essa maior necessidade de provação, né? Eu tenho que me provar. Então, Entendi. posso, Jaime, Manda, posso fazer uma... claro. Então, você basicamente está falando assim que a partir do momento que você entrou na universidade, você se deu conta de um ambiente mais diverso em termos de composição racial e étnica, né? E a partir desse momento você pôde de fato comparar, né? E ver que você estava pegando o lado curto do esquema aí, né? Isso, exatamente. Desenvolver, principalmente na questão das ideias serem ouvidas, né? Então, Claro. ali, na entrada da graduação, a gente já vê que há uma certa necessidade da gente ter que mostrar que eu tenho ideias, espera, eu quero ser ouvida. Então, ali, já inicia esse sentimento de eu vou ter que me esforçar mais. Claro. E ainda nesse sentido, e acho que amarrando um pouco com o que o Jaime tinha perguntado, nessa questão da própria percepção disso, porque assim, a gente sabe que tem muita gente que não consegue notar o seu próprio lugar como chamar? De opressão na sociedade, não consegue se dar conta. Isso acontece muito existe muita mulher que é machista, né, que eu acho que é o exemplo mais óbvio, né, que não se vê no lugar de uma pessoa oprimida enquanto ela está sendo, né. Opa, acho que a Fernanda caiu. Vixe, será que ela caiu? Espero que Fê? não. Aí, perdão. Não sei Ah, o que não, tudo bem. aconteceu. Não, tudo bem. Você está de volta. Acontece, tá tudo Acontece, certo. acontece. Bom, como eu estava colocando, que existe que nem sempre as pessoas são capazes de notar as próprias amarras, né, na sociedade. E a minha dúvida é se, para você, tanto na questão do seu lugar como mulher, do seu lugar como pessoa negra, você teve aí algum tipo como chama isso, de antecedentes, em termos de você estudava alguma coisa, você se familiarizou com algum tipo de literatura que tratava desse tipo de questão, ou foi uma coisa, como você comentou, que foi se revelando na sua experiência de vida e daí você teve um insight por si só, sabe? Teve aí alguma ajuda que você foi atrás de literatura para buscar, para entender esse tipo de coisa? Ou foi uma coisa que foi talvez ao contrário, né? Primeiro você se deu conta, daí depois talvez buscar algum suporte externo para entender o que estava acontecendo? Fê, Olha, antes de você responder, eu só queria fazer uma adição Hum, com o que o Fábio falou. Se você consegue me responder o seguinte, você conseguia, o que o lugar falou é bem interessante, né? Você tinha acesso à literatura, você buscava e tal, e você conversava com colegas sobre isso, sobre esse tipo de coisa, você conseguia conversar com outras colegas que passavam pelas mesmas dificuldades ou não? olha, eu não, né, essa ideia que eu tenho e foi mesmo pela convivência ali dentro da academia, né? uhum, Não li nada a respeito antes e depois eu não cheguei a procurar nada em relação na literatura, né? Eu fui mesmo pelas experiências das pessoas, pelo que eu estava sentindo,
por conversas com colegas no sentido de, nossa, mas é isso mesmo? Por quê? Sabe? Por que ele e a gente não? Então, assim, foi mais pela, por presenciar essas situações que eu comecei a cair um pouco a ficha. E mesmo assim, eu ainda acredito que hoje eu consigo conversar isso de uma maneira um pouco melhor do que antes, porque hoje eu entendo melhor. Muitas situações, inclusive né, que a gente vem vivenciando desde a graduação, foram realmente situações que para mim era normal. Então, assim, eu não via isso como um grande preconceito ou uma grande diferenciação, segregação, inclusive de gênero. Para mim, não. Então, hoje eu tenho uma visão melhor, uma visão maior sobre isso, que, não, realmente, olha, aquela situação ali foi preconceituosa tanto com a raça quanto o gênero. Então, pera lá. Então, foi a partir dessas situações assim, que hoje eu consigo compreender que aqueles momentos, sim, eles eram preconceituosos, né? Então, foi com essas experiências que eu tenho a visão de hoje. Entendi. Eu acho interessante. O motivo pelo qual eu faço essa pergunta é porque, assim, eu, obviamente, como homem branco, pelo menos branco para a sociedade brasileira, né? Porque aqui eu não sou considerado, mas tudo bem. Obviamente, não tenho acesso a essas realidades. Opa, desculpa pela campainha. Eu não tenho acesso a essas realidades de forma direta, né? A única forma que eu posso acessar isso é através de maneira intelectual, né? Que é lendo a respeito, escutando, esse tipo de coisa. E sempre me chama muito a atenção como o tipo de fenômeno que é descrito pelas pessoas é convergente com o que as coisas, com o que você lê, né? Que você pode ler numa literatura até especializada. O que para mim, pelo menos, reforça a realidade do negócio, porque é muito difícil, assim, eu acho que é até estranho falar isso, né? Mas assim, a dificuldade do homem branco, né? Mas assim, é difícil realmente para a gente entender a realidade de mulheres e de pessoas de outras raças. É uma coisa que é difícil, é um esforço que a gente precisa fazer e que muita gente acha que é impossível de ser feito e às vezes até menospreza a tentativa de fazer isso. Mas eu acho interessante como através de uma avaliação honesta e empática, né, da situação e do que as pessoas fazem, a gente consegue chegar e ter uma ideia, pelo menos do cenário. A gente obviamente nunca vai vivenciar, nunca vivenciou, mas a gente pode ter uma ideia boa do que acontece e dos problemas, né, dos problemas muito reais que acontecem com as pessoas. Mas enfim, isso é mais um comentário do que uma pergunta, né? Ô, Fê, me conta uma coisa. Toda essa me suscita aqui uma questão que eu não sei como é que você vê isso. Você, mulher negra, sua família de origem nordestina, lutou para conseguir fazer sua faculdade, ralou. Quando você chegou na hora de entrar na pós-graduação, você sentiu um, um, um certo preconceito? Você sentiu diferenciação em termos de formação? Porque você, como eu entendo que você lutando para conseguir terminar o seu segundo grau, você teve que pagar a sua faculdade ou você fez faculdade privada ou pública, perdão? Não, eu tive que pagar. Por exemplo, uma das experiências que eu tive no mercado de trabalho. Enquanto eu me graduava, eu tinha que trabalhar, porque eu não tinha tantas condições, assim, tanto de prestar como me manter em uma faculdade pública, por exemplo, e nós sabemos que não é só, eu não pago a faculdade, eu vou fazer uma coisa. A gente sabe que tem vários empecilhos aí, para se entrar na universidade pública. Então, eu falei, eu não posso também ficar parada, porque eu quero me formar, eu quero ter uma graduação, né? Então, a partir daí, eu falei, não, vou pagar meus estudos. Então, diante de toda a situação, eu falei,
vou para o mercado de trabalho, não trabalhei nada relacionado com o que eu faço hoje, exatamente para pagar os meus estudos. Então, eu fiz faculdade privada e aí sim tive a oportunidade de entrar numa universidade pública, uma universidade pública, né, uma instituição pública, e poder desenvolver meu trabalho, como eu sempre quis fazer. Mas eu não consegui sair da graduação, passar para o mestrado, terminei mestrado, não terminei doutorado, não fiz iniciação científica. Então, assim, eu não fiz estágios longos, eu só fiz mesmo estágios obrigatórios, porque eu precisava trabalhar. Então, assim, foi algumas situações que durante a minha graduação eu não tive oportunidade, porque eu tinha que trabalhar, né? Então, era uma coisa ou outra. Ou me formar, ou, ou ter algum outro tipo de atividade durante a graduação, que por conta do trabalho não permitia. Perfeito. Lugar? É, sim, na verdade, eu tenho uma pergunta. Você comenta, quando você está falando sobre a sua história, especificamente, você fala bastante sobre, sabe, essa sua vontade que você tinha já de entrar na academia e trabalhar, né, com pesquisa. E me veio a questão de representatividade, especificamente na questão como chama isso? De exemplos, né, que as pessoas têm, né? Que, de novo, né, a gente toma isso como dado, né, mas a maior parte da representação de cientistas, né, que a gente tem na cultura popular são sempre homens, né, brancos, mais velhos, esse tipo de coisa. E assim, são duas perguntas, né? Primeiro, assim, de onde vem essa sua vontade? De onde vinha, né? Essa sua vontade de entrar na academia? Como é que isso foi desenvolvendo? É uma coisa que vem desde criança? É uma coisa que veio depois, mais tarde, quando você entrou na faculdade? Como é que isso se arquitetou? E assim, qual foi o eventual papel desses exemplos, né? Que você pode ter tido? Se você teve algum exemplo de alguma pessoa que você se inspirou, que você achou que, sabe, que era aqui o pessoal chama de role model, me fugiu a palavra Um exemplo? um exemplo, uma inspiração, né? Um ídolo, Inspiração. alguma coisa assim. E se você não teve isso, assim, qual que você acha que é o papel desse tipo de coisa na inspiração de futuras gerações de cientistas? Bom, essa vontade, ela vem na verdade, desde a adolescência. Aí no ensino médio, eu já tinha a ciência que eu queria ser alguma coisa. Uhum. Eu queria ter um diploma, eu queria ter um curso superior. E na adolescência, né, no ensino médio, mais ou menos, eu me decidi por biologia porque englobava tudo que eu gostava. Ecologia, o saber do que, por quê, para onde, como é que funciona. Então, ali na adolescência, né, me instigou essa vontade. Agora, a vontade de continuar mesmo na academia foi, eu acredito, no primeiro semestre da graduação, quando eu entrei, eu estava, foi o primeiro passo que eu estava realizando, né, de ter um curso superior. Quando eu entrei e soube como funcionava algumas áreas, eu já me encantei pela possibilidade de continuar, de fazer um mestrado, de me especializar em uma área. Então, a partir dali, eu falei, não, é isso que eu quero para mim. Pode demorar um pouco, mas eu quero conseguir isso. Agora, eu não tive nenhum modelo, né, Uhum. que me inspirou a seguir essa área acadêmica. Foi mesmo pelo conhecimento de como funcionava a academia, de como funcionava, o que eu posso fazer depois da graduação? Eu quero continuar esse estudo, né? Eu quero me especializar. Será que eu consigo ir além do que isso aqui? Então, assim, foi mesmo essa busca. Eu não tive muitos exemplos, assim, até mesmo na família, meus pais são negros, então, assim, eu meio que sinto um orgulho, vamos dizer assim, por ter concluído, né, o ensino superior e eles me dão total força de continuar, né, nessa linha acadêmica. Né? Então, assim, essa foi uma coisa assim de por mim mesmo, sabe? Eu quero
como é que funciona. Ah, então é isso que eu quero, eu vou atrás. Claro. E, e, Bacana. você, e você acha que. E daí a última parte da pergunta, né? Mas você, como você comentou, né? Você não teve um exemplo, né, de alguma pessoa a ser seguida. Mas você acha que a existência de exemplos é uma coisa vantajosa, que a gente deveria batalhar por isso? Como é que você vê o papel disso? Ou você acha que é menor? Qual que é a sua opinião sobre esse tipo de coisa? Não, eu acredito que é fundamental você ter alguém, né, uma inspiração, que você possa, olha, eu quero ser igual a essa pessoa, ou eu quero seguir os mesmos caminhos. Então, assim, eu acredito que é muito importante. Por mais que eu não tenha tido, né, uma pessoa modelo, a gente a gente meio que é tradicional a gente acreditar que, olha, meu professor, nossa, que legal, sabe? Olha o que ele faz. Então, eu acredito que o professor, inclusive quando você entra na graduação, você vê professores especializados em diferentes áreas, em que, nossa, eu me interesso nessa área, olha, esse professor, ele trabalha, além de ser uma inspiração, ele pode, eu me inspiro nele, ele pode me ajudar, inclusive, a conquistar o que eu quero. Então, eu Claro, acredito que o papel do professor também, né, nessa parte de ser modelo é muito importante, né? Ele acaba sendo modelo de muitas pessoas, tanto às vezes de ensino médio, de ensino fundamental, inclusive, eu quero ser igual meu professor, vou fazer letras, vou fazer pedagogia. Então, assim, eu acredito que o professor hoje, grande parte das pessoas tem como o professor como modelo. Né? Bacana. Fê, uma pergunta que me surgiu aqui na mente é o seguinte. Bom, é claro que a gente percebe aí a diferença, a força que você teve que fazer e da onde você vem tirando a força, né? Eu entendo que a sua família é a sua principal fonte de energia aí, né? É a sua força, é o seu aconchego literal que você consegue respirar com tranquilidade e olhar para frente. E a minha pergunta é o seguinte: na sua trajetória, né, desde entrar na faculdade, conseguir entrar na pós e todo esse desenrolar, você já presenciou, você já vivenciou pessoas que, que pelo fato estar explícito que o fato de ser negra tornou ela vítima de preconceito ao ponto dela desistir do caminho da ciência, do caminho da academia? Olha, eu não presenciei, né, assim, próximo, né, pessoalmente, assim, um caso de, nesse nível, a pessoa desistir porque sofreu um preconceito num processo seletivo, tanto para entrar num projeto, na pós-graduação. Eu não senti, eu não vivenciei nenhum caso assim. A gente sabe que existe. A gente sabe que a mulher negra, inclusive, ela é desvalorizada no sentido do próprio trabalho, né? Não tem qualquer credibilidade. Nós temos, por exemplo, os artigos, eles são publicados com sobrenome. Inclusive, quando nós sabemos, você usa um trabalho para desenvolver a sua pesquisa e aquele trabalho para você é fundamental. Você só conhece aquele autor pelo sobrenome. Quando você descobre que aquele sobrenome, na verdade, é uma mulher, uma negra, você, nossa, olha, uma mulher negra. Por que o espanto? Por que deve ser? Por que tem que ser anormal? Por que tem que ser diferente? Sabe? Por que tem essa desigualdade, sendo que ela é capaz, como qualquer outro, que se esforce para chegar até ali? Então, assim, a gente sabe que mesmo eu, sei, não tendo vivenciado, e eu mesmo ainda nesse meio, não ter vivenciado diretamente, a gente sabe que há preconceitos indiretos, às vezes no comentário,
às vezes até uma brincadeira, mas a gente sabe que existe. E são nesses pequenos pontos que a gente pode observar que há o preconceito tanto racial quanto de gênero. Então, a gente, infelizmente, mesmo hoje em dia, a sociedade... Opa, eu acho que deu uma travadinha de novo, né? É, Fê, tá tudo certo aí? Bom, eu, continuamos eu, nós aqui. eu acho que ela tá voltando aí. Olha lá, Fê, de novo. Oi, tá tudo bem. Segue a fita. Então, e voltando aqui, então, mesmo a gente sabendo de tudo isso, hoje em dia, a gente sabe que na sociedade, a visão da mulher negra, ela é um pouco mais reconhecida, porém, a gente sabe que ainda há muitos obstáculos que enfrentamos, que muitos casos que acontecem, e dentro da academia não é diferente, né? Então, o preconceito ali está às vezes, a pessoa ela não conseguir ser revisora de uma revista, daquele trabalho não ser bem visto. Então, a gente sabe que há, nesses pequenos gestos, nesses pequenos momentos, né, da academia, que há o preconceito, querendo ou não. Mesmo hoje em dia, isso sendo tão falado, sendo tão... tendo uma força maior por essa causa, né, por essas pessoas, nós, e a gente sabe que mesmo assim ainda há. Sim. Quer fazer alguma pergunta, Lugar? Sim, eu tenho uma pergunta que eu acho que toca um pouco nesses assuntos que você está comentando, sobre problemas, né, que ainda existem na academia. Uma coisa que aconteceu recentemente, agora essa semana, não sei se vocês estão inteirados desse tipo de fofoca, né? Mas aconteceu uma demissão no American Museum de Nova York, de um dos curadores de invertebrados. E esse curador, o Mark Siddall, ele foi demitido, né, basicamente, por aparentemente um histórico de abusos e assédios morais e, até onde eu entendo, talvez sexuais também, de ordem sexual. E uma coisa que eu achei interessante, que eu conheço algumas pessoas que estudaram, trabalharam no American Museum, e uma delas me disse que para ela o mais impressionante dessa história toda era que ele trabalhava na sala ao lado, ou alguma coisa assim, sabe? Tipo, muito próximo. E durante muito tempo nunca se deu conta, né, desse tipo de situação que estava acontecendo ali do lado, né? E tem históricos de diversos alunos, ex-alunos, pós-docs, colegas que relatam, né, uma situação bem complicada com esse indivíduo. Mas o que isso me fez pensar, né, é que por que acontece esse tipo de coisa na academia, né? Ou se acontece mais, né? Eu acho que acontece bastante, talvez mais do que em alguns outros lugares, né, questão de abusos, assédios morais e sexuais, porque você tem uma mescla, né, de uma situação de desnível de poder, né? Você tem um professor, um pesquisador e alunos enfim, outros subordinados abaixo deles, mas você também tem uma relação de muita proximidade, né? Que é orientador e orientando, né? Mestre, discípulo, esse tipo de coisa. Então, não só tem a combinação, né, do desbalanço de poder, mas também essa questão de proximidade, muitas vezes de mistura, né, de tipos de relação, né, que não é mais só profissional, não é só de aluno e às vezes vira pessoal, sabe? As coisas acabam se misturando e fica tudo muito complicado e fica o ambiente perfeito, né, para predadores e pessoas disfuncionais, para que pessoas abusivas, né, para eventualmente poder abusar. E a gente sabe que pessoas mais vulneráveis vão estar muito mais vulneráveis nessa situação. Então a gente sabe que por exemplo, em paleontologia, as mulheres sempre ficaram por baixo, né? E estão sempre em situação de extrema vulnerabilidade, de abuso, esse tipo de coisa, que é uma coisa já conhecida hoje em dia, né? Que é um problema muito sério. E, a minha pergunta é porque o que eu penso, assim, eu obviamente vejo na sociedade algum tipo de mudança, né? Nesse sentido de melhora,
mas eu nunca pude, de fato, avaliar se dentro da academia a gente realmente, ainda mais, vamos ser bem específicos, né, a academia brasileira, né, sul-americana, se a gente está tendo um avanço nesse sentido, né, de não só colocar esses tópicos em discussão, que eu acho que está acontecendo, né, estão mais evidentes e tudo mais, mas de ter uma institucionalização da proteção dos vulneráveis, né? Que isso já está acontecendo de certa medida aqui nos Estados Unidos, já tem muito mais suporte, você tem para onde correr, né? E a minha experiência como aluno, né, enfim, no Brasil, era que você via que não tinha muito onde correr, né? As pessoas podiam ter algum grupo de estudantes, mas não existia uma resposta institucional. A minha dúvida é assim, você viu alguma mudança nesse sentido de tipo das instituições mudando ou tentando entendendo esses problemas, ou a gente ainda está num sistema sabe, de estase e de inércia que só vai mudar quando sabe mudar a geração mesmo? É só isso que a gente pode esperar. O que você acha que está acontecendo no Brasil nesse sentido? Bom, eu acho que hoje há um suporte um pouco maior em referente a isso, só que nem todos sabem. Muitas pessoas, inclusive mulheres, né, vamos colocar aqui, que sofrem esse tipo de abuso moral, sexual, inclusive, dentro de uma instituição, elas não sabem que tem esse suporte. Mesmo a universidade tendo, porém não é divulgado. Claro. Então, assim, eu soube de alguns casos, de algumas instituições que ocorreu, né, abuso, e a instituição tentou ali, de alguma forma, se resolver o problema, né? Afastando o funcionário, tomando alguns tipos de medidas necessárias. Porém, a gente sabe que isso é muito recorrente, e tanto não se tem, a instituição ela não deixa clara esse serviço que ela possui, né, para pessoas que sofrem de abuso, como também a pessoa não sabe para onde correr, e essa divulgação ela não é bem feita. Então, assim, eu acredito que as universidades, né, as instituições já estão fazendo alguma coisa assim, só que não há divulgação para tal. Mesmo porque isso pode prejudicar a imagem da instituição. Então, não é divulgado esses serviços, porque também não é divulgado os casos que ocorrem. Então, a gente sabe de ocorrências porque a gente está no meio. Mas quem está fora, é muito difícil você ver um caso divulgado de abuso sexual numa universidade, porque não é tão divulgado, a imagem da universidade também se divulga, mesmo ela tendo esse suporte. Então, eu acredito que ela está caminhando para melhorias, mas essa divulgação também não é bem feita, e divulgação de ambas as partes, né? Divulgação dos casos e divulgação do serviço. Claro. Ainda tem trabalho pela frente, né? Tipo, ainda precisa... Exato. Tá certo. Jaime, você tá no mudo. Desculpe. É que eu coloquei aqui porque eu tava... Enfim. Fê, fala uma coisa para mim aqui. Você tá falando que você sabe que existe, é uma coisa meio velada, que as coisas acontecem, mas a gente sabe que nada vai muito mais para frente. Minha pergunta para você o que você acha que é esse protecionismo? Você atribui a quê? Você acha que são entre funcionários? Você acha que, por exemplo, um professor que ele assedia, ele vai ter o auxílio de outros professores para que o caso seja abafado? O que você acha que acontece? Eu acho que sim. Quando ocorre, por exemplo, um professor ser o assediador, eu acho que a cobertura dele, às vezes, é feita pela instituição, não no sentido de, deixa para lá, vamos abafar o caso como se nada tivesse acontecido, mas no sentido que esse caso não venha a ser divulgado para a sociedade, para a mídia, por exemplo. Mas que há, sim,
uma certa punição, entre aspas, vamos dizer assim, algum remanejamento, uma suspensão. Então, eu acredito que a instituição, para o agressor, vamos usar essa palavra, a instituição para o agressor, ela sim dá as suas punições. Esse cobrimento, na verdade, é diante da sociedade, para que a imagem da instituição não seja manchada, não seja mal vista. Mas eu acredito que dentro da instituição, sim, ela não encoberta, né, o agressor. Ela toma as suas medidas, as medidas que ela acha necessárias, as medidas que ela consegue ela consegue aplicar, né? Então, ela não... Mas isso, ao meu ver, ao que a gente sabe, eu acredito que ela não tenta omitir isso para... não omitir o caso. Ao omitir para a sociedade. Ela Então, não quer que isso seja... que ela não seja mal vista, mas que ela vai tomar medidas, ela tem condições de tomar medidas e muitas instituições tomam as medidas necessárias, só não deixa isso divulgar. então, pelo que você está me dizendo, a instituição teria o papel de abafar para a sociedade, mas de alguma forma ela tende a atuar, como você menciona, que ela deve atuar e ela deve, aí você coloca como uma forma de deve acontecer, uma punição para o agressor. Então, na verdade, você acredita que há uma punição para o agressor, porém, não há uma divulgação para ela atua como se formasse uma bolha e impedisse a divulgação do assédio para a sociedade. Esse papel da instituição não atua contra exatamente isso que a gente está falando. Ele não vai contra a instituição, não tem o papel exatamente de combater o racismo, de exercer o papel de igualdade. Esse papel que a instituição exerce abafando o caso no seu ponto de vista, não atuaria contra? Sim, no meu ponto de vista, atua contra a necessidade desses casos serem realmente divulgados para se ter conhecimento que há esse tipo de atitude. Só que, para a instituição, a gente sabe que isso não ocorre exatamente pela imagem. Então, assim, claro que isso deveria ser divulgado de uma forma a divulgar que há ainda casos, que ainda há muita coisa a se fazer, porque há muita coisa acontecendo. Só que para a instituição, assim, isso a gente está falando na área acadêmica, mas se você extrapolar para a sociedade, para outros ambientes, né, para mercado de trabalho, a gente sabe que é da mesma forma. A instituição, a academia, ou até mesmo uma empresa, ela não quer que sua imagem seja suja, né? Ela não quer que solte rumores ou aquela instituição, seja mal vista. Então, esses casos, mesmo sabendo que ocorre, mesmo sabendo que dentro está sendo feita alguma coisa, inclusive por parte das instituições, eles não querem divulgar exatamente pensando nesse cenário, né, de má visualização. O nome está envolvido nesses casos, mas a gente sabe que esse tipo de divulgação seria importante para mesmo a sociedade ficar ciente que tem muitos trabalhos ainda sendo desenvolvidos, ainda faz isso acontecendo, ainda há esses abusos morais, abusos raciais, então, esses preconceitos de gênero. Então, assim, a gente sabe que isso existe. E quando chega a falar com um abuso sexual diretamente a ponto da pessoa, a ponto da instituição ter que punir uma agressor, a gente sabe que isso de divulgação seria importante, mas a instituição também não quer ser mal vista. Né? Claro.
Posso fazer uma pergunta, Jaime? Na real, assim, você tinha comentado que você já terminou o seu mestrado, foi isso? Faz um ano já. A minha dúvida é basicamente assim, quais são os seus próximos planos, seus futuros planos, ou se eles mudaram também recentemente com essa situação atual louca que a gente está vivendo. A situação atual, a gente sabe que desanimadora. Isso eu acredito que, independente de instituição, independente de estado, é bem desanimadora. Mas, assim, eu pretendo fazer doutorado. No momento, por conta, né, desse lado da pandemia, também por causa dos problemas pessoais, mas da mesma forma que, do mesmo pensamento que eu entrei na graduação, o mesmo pensamento que eu dei em ato entre a graduação para entrar no mestrado, porque, né, por necessidades, e mesmo assim, seguir com os planos, seguir com essa minha vontade. Eu também sigo com a vontade de fazer doutorado, eu sigo com a vontade de continuar na pesquisa, de conseguir entrar na instituição para lecionar. Então, assim, eu sigo com esses planos, a gente sabe que há mesmo questão de medicamento, né, o atual cenário que a gente encontra da educação, já é um empecilho, mas a gente sabe que toda questão do tempo, né, nós temos o nosso tempo também, organização de ideias, organização pessoal, então, mas a minha pretensão, ela é sim continuar na autonomia, mesmo com todo esse conhecimento. Não, eu acho que você tá mais que certo, assim, ainda mais que um período de um doutorado, tudo pode mudar. Quando eu entrei no doutorado, o Brasil estava ok, a Dilma era presidente, daí quando eu saí ela já tinha sido impeachmentada e tal. Então, assim, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Muita coisa acontece. É muito tempo para a gente conseguir antever o que pode acontecer no futuro, mas eu espero que você consiga desenvolver os seus projetos e que a gente sabe que brasileiro é sempre criativo, né? E a gente prospera nesses momentos horríveis, né? Mas boa sorte para você nisso. Muito obrigada. É isso, na verdade, ele não desiste nunca. A gente pode não conseguir hoje, amanhã. Mas eu vou conseguir. É isso aí, Fê. É isso aí. Bom, então, sendo assim, agradeço a nossa convidada, mestre Fernanda Santos. Muito obrigado. Obrigado, querido lugar de Boston. É isso aí. Obrigado. Valeu a todos. Obrigadão, viu, Ótimo. Fernando? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Esqueci de